missionário Ezaquiel Martins Barbosa. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso querido irmão, ele se encontra missionário ativo no país de Peru, em Porto Maldonado. Ele está aqui numa turnê no Brasil por esses dias, está aqui no estado de São Paulo até o final de abril, né? Terça-feira passada ele esteve ministrando na nossa igreja sede, né? No culto de ensino. Domingo ele esteve nos visitando aqui na escola bíblica dominical de manhã. Domingo à noite ele esteve, olha só como o homem trabalha, né? Para cima e para baixo, fazendo a obra do Senhor. Isso é maravilhoso. Esteve lá ali na cidade de Louveira com o pastor Ciara Mello, no Caetano Ciara Mello, né? Glória a Deus. E hoje houve assim uma folguinha, né? Folguinha, vem trabalhar, né? Esteve na série conosco ontem ali, o pastor Ezequiel falando a respeito do capítulo 2, né? A descida do Espírito Santo, e hoje ele está conosco aqui. E para nós aproveitar a passagem do nosso irmão, né? Vamos sentir um pouquinho aqui da palavra do irmão nesta noite. Ele vai ser o instrumento de Deus para ministrar esta igreja gloriosa que o Senhor tem resgatado com o seu sangue nesta noite, né? Glória a Jesus. Então, para a gente aproveitar bem o nosso missionário, né, nesta noite, ele estará já ministrando a palavra do Senhor. Como que a igreja quer receber o nosso querido missionário Ezaquiel Martins nesta noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, e a partir desse momento nós temos a alegria de estar ouvindo o irmão nesta noite. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Francisco Carlos. A paz do Senhor a todos meus irmãos. Amém. Alegria imensa poder retornar aqui. Estivemos aqui no domingo pela manhã, de passagem, com o meu irmão, o presbítero Edson, que é o nosso cuidador, e hospedador e alimentador aqui na região de Jundiaí. Uma Fátima, sua esposa, sua família e seus pais, seus amigos, irmão Adair, irmã Neuza. Os pais temos muita consideração, e quando a gente vem aqui a São Paulo, aqui a Jundiaí, sempre a gente consegue um tempinho de visitá-los. Irmão Edson nos hospedou na sua casa algumas vezes, sempre com esse carinho e amor que ele é peculiar. E da sua esposa também, irmã Fátima, o amor cristão que exala da vida deles faz toda a diferença. Isso é muito importante. Agora, meu novo irmão, meu novo amigo, pastor Francisco Carlos, que também não... Quem sabe que tinha visto há um tempo atrás, assim, mas não tinha esse acercamento que passamos a ter. Passamos a ter essa comunhão a partir do domingo passado. Também sua esposa, que nos conhecemos no domingo lá na casa do Edson, um almoço muito rico, um almoço muito esquisito. Em espanhol, esquisito é o máximo de saboroso, né? No espanhol clássico. Tá bom, meus queridos, sem delongas, nós vamos daqui a pouco ler um texto que vai ser no livro do Gênesis, tá? Mas antes, agradecer a Deus pela porta aberta. O pastor Francisco nos abriu a porta do seu coração e da igreja a qual ele pastoreia para Deus, diante do Senhor. E vim aqui testemunhar, falar do amor do Senhor, meditar um pouco na sua palavra e relatar um pouco da obra missionária nesses longos 32 anos que estamos servindo ao Senhor. Me converti no dia 27 de maio de 1991 e no dia 30 de julho de 95, este que vos fala foi consagrado ao Ministério Pastoral pela nossa convenção do Acre. Porém, antes, no dia 10 de julho de 93, este que vos fala se casou com a jovem, na época jovem, Sidneia Santana Salmento.
hoje Barbosa, no dia 10 de julho de 91, na cidade de Acrelândia, do Acre. Minha esposa é do Paraná, de Santa Helena, na região de Foz do Iguaçu, pertinho de Foz do Iguaçu, não conheço lá. Porém, ela saiu de lá, com a família dela, para o Acre. Ela chegou no Acre e tinha 6 anos. No Acre foi fundado um município chamado Acrelândia, passou o município em 92, e lá você conta uns 3 ou 4 acreanos. Os demais todos são paranaenses. A maioria do Paraná, alguns de Minas, alguns de Santa Catarina e alguns do Rio Grande do Sul. Mas quase 90% acho que são do Paraná. E a família da minha esposa é muito grande, por parte do pai, mais que tudo, e por parte da mãe também. E a minha irmã mais nova, a Maria, ela é pioneira lá. Ela é a fundadora da nossa igreja, Assembleia de Deus, no município de Acrelândia. E o meu sogro, já falecido, é o fundador, que deu a primeira foiçada, né, na mata lá para dar abertura ao município. Então, Acrelândia é um lugar pequeno, muito próspero, e fica a 120 quilômetros da capital do Acre, Rio Branco. Então, lá mora minha sogra, minha irmã Casturina, tá? E sempre a gente está indo por lá visitar o pastor Passos, que recentemente jubilou, mas mora lá ainda, foi quem me batizou e celebrou o meu casamento, para a glória do Senhor. Então Deus nos abençoou e está nos abençoando, continua nos abençoando, e nos abençoou com 4 lindos filhos. Asaf, que nasceu no dia 16 de outubro de 94, hoje com 30 anos, continua solteiro, mais alto que eu. Depois do Tiago, que nasceu dia 11 de outubro de 96, mais alto que eu. Depois o Brainer, que nasceu no dia 31 de agosto de 98, mais alto que todos nós. E no dia 12 de abril de 2001, Deus nos agraciou com aquele sonho primeiro de ter uma filha. Desde o início não vinha ela, até que chegou a Abigail. O primeiro filho já tinha o nome dela, Abigail. Aí veio o Azar, veio o Tiago, veio o Brian, e nada de Abigail. Quando veio o Brian, minha esposa não queria ver o Brian lá na maternidade. Rejeitou, porque ela tinha certeza que era Abigail, eu também. Ele ia sonhar com Abigail, e não foi Abigail. Depois ela pediu perdão para o Brian, sempre recordo isso quando estamos em família. E aí, sem planejar nada, aí minha esposa engravidou da Abigail. Nós estávamos na Bolívia. Trabalhamos na Bolívia de 99 a 2002. E fiz de tudo para a Abigail nascer na Bolívia. Mas como ia ser um parto cesárea, a primeira, né? Primeiros 3 partos foram normais, mas no terceiro o médico recomendou para fazer a operação, inclusive, né? E aí, em particular, um pouco caro na Bolívia, esse tipo de cirurgia, não conseguiu o dinheiro todo, e chegando o dia da luz, então, como nós estávamos na fronteira com o Brasil, só cruzar a rua, então levei ela a Rio Branco, capital do Acre, e no Hospital Santa Juliana, uma amiga nossa, que é deputada federal, inclusive, Antônia Lúcia, ela disse: não, pastor, pode deixar aqui, eu assumo todo o parto da irmã Sidneia. Glória a Deus. E assim foi. E assim, todos os meus filhos nasceram em Rio Branco, capital do Acre. Eu nasci na Bolívia. Sou boliviano de nascimento, pouca gente sabe. Meu pai do Ceará, de Maranguape, Ceará, e minha mãe de Belém do Pará. Mas nasci na selva boliviana, no departamento de Pando, que faz fronteira com o Acre. E do lado direito está o departamento de Madre de Dios, Peru, selva, tudo isso é selva, onde trabalho como missionário há 21 anos. Foram 6 anos no Acre,
foram 4 na Bolívia e hoje 21 no Peru. Amém, meus queridos? Amém. Essa é a minha família. Sempre falo em ocasiões como esta, que é a primeira vez para falar à igreja. Sempre o primeiro relato é da minha família. Sim. Porque a família é a base. Glória a Deus. Meu querido, são 32 anos de casamento. Vamos completar dia 10 de julho, Deus quiser, os 32 anos. Queremos fazer uma grande festa, porque nos 25 anos não fizemos, nem nos 30. Mas vamos ver se esse ano a gente consegue fazer. E convidar o pastor Francisco, a família, o Edson, os seus pais e todos os demais. Lá no Peru, outro abandonado. Amém? Isso. Acordem aí uma caravana. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Meus filhos nasceram todos na obra missionária. Esse que vos fala, no dia que se entregou a Cristo, mudou tudo. E tudo começou aqui em Jundiaí. Eu não era crente ainda. Trabalhava em 3 grandes multinacionais aqui na região. Uma com sede em Campinas, que era o Grupo Rede Globo. E uma com sede em Jundiaí, que era o Grupo Garavera, na Avenida Jundiaí. E outra na Marginal Pinheiros, o Grupo Abril. Então, para quem saiu lá do mato, não conhecia o pai nem mãe, e chegar a ter o estado que estive na sociedade, então era muita coisa. Mas não era feliz, era um homem triste. Tinha tudo, como diz o provérbio, e muitos se diz ricos, não tendo nada. E muitos se diz pobres, sendo muito ricos. Está escrito em Provérbios. Então era uma dessas pessoas. Até que aqui em Jundiaí, após uma reunião de empresário da Donep, um jovem me presenteou um Novo Testamento dos Gibeões Internacionais, na capa cinza. E comecei a ler aquele Novo Testamento. Toda noite eu lia de 3 a 5 capítulos. E li todo o Novo Testamento, isso foi em 91, início de 91. Li todo o Novo Testamento, li Salmos e Provérbios, que vem dentro do Novo Testamento, e li todo o livrinho. Quando terminei de ler todo o livro sagrado, tive uma experiência ímpar. Era como se o Senhor Jesus estivesse no espaço, no alto, apontando para mim e dizendo: Isaquiel, você pode não crer em mim como Deus Salvador, é um direito seu. Mas dúvidas você não tem de que eu sou Deus e sou o único Salvador. Só que não ficou só nisso. Essa imagem do Senhor lá no espaço, ele apontando e falando essas expressões para mim, ficou com uns 15 dias e 15 noites, todo o tempo impregnado na minha alma, na minha mente. Eu não conseguia fugir disso. Não dá para verbalizar 100% isso, porque foi no mundo espiritual. Então me deu um desejo de voltar ao Acre, porque estava com 2 anos sem dar notícia a minhas irmãs, a meus irmãos, a meus parentes. Ninguém sabia onde eu estava. Eu tinha passado por Belém, passado por Manaus, passado por Recife, interior de Pernambuco, trabalhando, e por último estava aqui em São Paulo. Mas não dava notícia a meus familiares, minhas irmãs crentes, e orando por mim, especialmente o ciclo de oração de Acrelândia, que já falei para vocês, onde mora minha irmã mais nova até hoje. Ela está aposentada, ela é técnica de enfermagem, profissional. Mas minha irmã Rússia é enfermeira de carreira, professora da Universidade do Acre, de enfermagem. Minha outra irmã vive tipo uma fazenda, lá com os boi dela, anos, a Nilza. Meu outro irmão Isaías trabalha com táxi, nunca casou, crente, autêntico. E meu irmão Isaac ainda não se converteu, mas está bem evangelizado. Glória a Deus. E então, meus amados irmãos, eu voltei ao Acre
E cheguei lá na casa da minha irmã, dormindo como sempre, mas para a casa dela. E a minha irmã Nilza entrou no quarto, que eu estava hospedado, e disse: Zaquiel, para com essa vida. Tu já estás cansado. Jesus tem uma vida melhor para você. Glória a Deus. E eu ali deitado e eu me lembrei que eu tinha visto em Rio Branco, Acre, a capital, aqueles outdoor, aquelas placas grandes, anunciando uma campanha evangelística, ou era cruzada, não sei meu nome, com um pregador famoso, Napoleão Falcão, que o Wes conhece muito bem. Hoje eu tenho os apelidos, a gente conversa. E a minha irmã pregando para mim ali, mas ninguém sabia da minha experiência que eu tinha tido aqui em Jundiaí, com o Senhor e com a Bíblia. Não contei para ninguém. E aí ela falando para mim, e eu me lembrei, digo, não, vou esperar o pregador famoso, que era muito vaidoso. E lá estava 4, 5 e 6 de junho, no ginásio coberto. Milhares de pessoas, eu visualizei, não, pregador famoso, milhares de pessoas. Domingo, dia 6 de junho, meu aniversário, eu vou lá na frente e me entrego a Cristo. Mas nisso estava a vaidade. E quando eu pensava nisso, ou matutava nisso, as minhas mãos começaram a gelar, o coração começou a acelerar, e começou a entrar uma espécie de gelo nos meus 2 pés, e foi subindo e chegou a passar nos meus 2 joelhos. O coração, no último grau de aceleração que você possa imaginar. As mãos geladas, a língua não se movia, a audição perdi, só moviam os olhos, e eu via que a minha irmã continuava falando. Ao lado dela estava o meu grande amigo Márcio Rossini, aí orando. Mas eles não perceberam o meu estado de morte. E me veio a convicção: vou morrer. Eu vou morrer. Me lembrei que tinha lido num salmo que diz que antes que saia a palavra de nossa boca, Deus sabe o que vamos falar. Me lembrei desse versículo. E fiz uma oração, fui inteligente. Fiz uma oração ali em pensamento e disse em pensamento: Senhor Jesus, não deixe eu morrer. Se o Senhor não deixar eu morrer, eu lhe prometo levantar dessa cama, vou me ajoelhar ali. E olhei para as maiólicas, ou seja, para o piso, né? Maiólicas em espanhol é azulejos, piso. Prometo me ajoelhar ali, Senhor, e me entregar a Ti e viver só para Ti por toda a minha vida, mas não deixe eu morrer, Senhor. Eu sabia o meu destino, já tinha lido na Bíblia. E aí, meus irmãos, quando concluí essa oração em pensamentos, aquela coisa ruim se deteve, deu um tempo e começou a retirar-se, muito lentamente. As mãos foram esquentando, o coração foi voltando ao normal, a língua se desprendeu. Eu me sentei na cama, olhei lá para o piso onde tinha olhado, fui lá, me ajoelhei e levantei minha mão direita e disse: eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Minha irmã se alegrou, chorou, falou em línguas, o Márcio também. Eu não chorei nada, mas tudo mudou. Glória a Deus. Sempre digo assim: minha vida estava assim e fez assim. Mudou tudo. Tudo. Primeira coisa, primeira mudança: amor e paixão por todas as almas. Um amor, meus irmãos, inexplicável por todas as pessoas que você possa imaginar. O desejo de sair nas ruas de madrugada, a qualquer hora, bater nas portas, nas janelas, acordar as pessoas e dizer: Jesus te ama, Ele morreu por você. Um amor inexplicável por todas as pessoas. Dei minhas roupas de seda que eu tinha da shopping, meus cordões de ouro, minhas pulseiras,
meus sapatos brancos, eu tinha coleções, tudo. Fiquei com 2 calças e 2 camisas simples e um par de sandália. E vamos para a vigília, toda sexta-feira, de 6 da noite às 6 da manhã, na casa da irmã Zilda Nogueira, buscando o batismo no Espírito Santo, porque as tentações eram terríveis. Deixar a passadela do quarto entreaberta, casa da minha irmã Ruth, quarto que me hospedam até hoje, e com o rosto no chão, ouvia o som das músicas dos clubes, tinha um perto na casa da minha irmã Ruth, porque eu era viciado, escravo da dança. Tomar, não tomava, fumar, nunca fumei, nunca usei nenhum tipo de droga, mas dançar era a minha grande fraqueza. Ganhei troféus, prêmios, no Acre, Manaus, Recife, era um bailarino. E eu ouvia as músicas, e o braço tremia, a perna tremia, literalmente, para ir dançar. E eu dei uma de louco, que nem Paulo, né? Esmurrava o meu corpo, não dando soco ao ar, mas esmurra o meu corpo. E eu reduzo na escravidão, para que não tenha eu pregado aos outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. O Paulo usa a linguagem das Olimpíadas da época, né? E eu pegava a minha perna direita, eu lembro como hoje, e pegava com as 2 mãos. Então você quer ir para a festa? Perna. Então vai. Isso de madrugada, 3, 4 da manhã, as lágrimas caindo. Vai para a festa, vai. Se você puder ir, pode ir, mas eu não vou. Eu sou cristão, eu sirvo a Cristo agora. Vai lá no meu braço. E quantas, isso demorou 6 meses nesse período. Me levantava do chão de manhã, os raios do sol entrando pela janela e estava a poça de lágrimas, o rosto inchado. Tentação. E o diabo chegava e falava: vai lá está fulano, tuas amigas vão se levantar, vão aplaudir quando você está aqui. Eu sei, Satanás, que vai ser assim. Mas eu não vou. Um dia conseguiram me levar. O Aristóteles e a irmã dele, que foi uma namorada que eu tive, namorada de verdade, que estudou com a minha sobrinha desde criança. Minha sobrinha prega sempre aqui na sede, Cacilda, grande expositora da palavra, em doutorado em português. E aí, eles conseguiram me levar. Entrei no Fusca, no banco traseiro, e fomos lá por 14 bis. Quando chegamos lá, Deus falou diretamente: Zaqueu, o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é mais seu lugar. Literalmente, esses ouvidos ouviram. E eu disse: Aristóteles, não tenho condições, não vou sair. Zaqueu, qualquer pessoa pode ser crente, menos tu não leva jeito. Digo: não adianta, eu não vou sair do carro. Me leve de volta. Tá bem, Zaqueu, tudo bem. Me levou de volta à casa da minha irmã. Mas tive essa experiência. E até que, num evento na Califórnia, estado de Rondônia, hoje era do Acre, passa para Rondônia, Nova Califórnia, agora o nome. Eu auxiliava o pastor Alexandre Alves de Almeida, me ajudou muito esse homem. Ele era secretário-geral de missões da convenção. Depois assumiu o lugar dele por 4 anos, imagina. E lá na Califórnia ele foi pregar no seminário e eu acompanhava, carregava a maleta dentro. Programa no rádio. Quando o programa da difusora querendo que chegar até a Europa, essa emissora das ondas, é uma rádio do governo. Difusora criando a voz das selvas. E aí acompanhei ele lá nesse evento, na Nova Califórnia, uma manhã de oração no domingo. O Senhor Jesus me batizou no Espírito Santo. Glória a Deus. Aí mudou tudo. Aí mudou tudo para melhor, meus irmãos. Aí melhorou muito. Aí expulsava demônio de tudo que a gente, até com os pés, enquanto orava. Aí foi quando eu cheguei depois aqui a Jundiaí, com carta de mudança, já batizado em água, e fui recebido na sede, fui discipulado,
pastor Eliseu Queiroz de Souza, nosso patriarca, em salvosa memória. O pastor Ezequias era o vice-presidente na época, foi muito bem recebido, discipulado, cantava no coral. O Alberto Fonseca foi nosso líder de jovem, mocidade. Assim que não estou falando para estranhos. Esta igreja é a minha igreja mãe, Jandeiro. Glória a Deus. Como disse o pastor Ezequias, sempre, toda vez que me aprende, irmão Ezequiel é filho dessa igreja. Como falou terça-feira atrasada. Ontem conversei bastante com a irmã Tinha, que já teve na casa da minha irmã Ruxa, onde eu falei no hospedar várias vezes. Pastor Ezequias. Minha irmã, eles vamos preparar um pato do tucupi para ele, pastor Ezequias gosta do pato do tucupi. Tá? Então, temos essa amizade, esse amor, esse carinho. São muitos anos aqui. Deus me deu muitos amigos. O Joel, o pastor Joel, agora pastor, né? Com a Edna, vamos sair para a missão dia 25 de abril. Me hospeda na casa dele há mais de 30 anos. Irmão Rodrigo também foi quem me discipulou. Então, o Joel se diz aqui, eu fico impressionado como que Deus te deu tantas amizades. São amigos importantes. Tu não se dá conta, Zé, da importância, rapaz. E glória a Deus. E é verdade. O Oeste sabe, o Oeste também é desse nível dessas amizades, né? O pastor José Uélio, todos os seus filhos são meus amigos. Tá? O pastor Pimentel de Carvalho, que faleceu em 96, foi um grande amigo que Deus me deu. O pastor eu Curitiba por 60 anos. E assim, meus irmãos, graças ao Senhor, tudo para a glória e louvor do seu nome. Alguém já disse, Zaqueu, se tu fosse uma pessoa, um malandro, tu se aproveitasse das tuas amizades, tu era um homem rico. Mas tu não é desse, nunca serei, nunca, jamais vou aproveitar das minhas amizades para tirar proveito. Minha esposa, ela testemunha isso dos meus filhos também. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como disse o filósofo. Vamos separar as coisas. Amém, meus amados? Queremos ler uma palavra agora e depois, sim, comentar um pouco a palavra e também depois um pouco da experiência. Ali está o relógio. Aqui é 10:09, pastor? 10:09. Temos 20 minutos. Muito bem. Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Voy a leer en mi Biblia en español. Génesis 3, 8. Ocho, 9 y 10. Después vamos a leer el versículo 21, del mismo capítulo 3. Del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé y no comieses? Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Amém. Glória a Deus. A tradução literal, que Deus disse: onde estás tu? Em espanhol assim se pronuncia, né? Porque tem duas interrogações, no início e no final. No português você vai saber se é pergunta no final, mas no espanhol você já sabe que é pergunta no início.
onde estás tu? E sempre assim, minha filha me ensinou a pronunciar a interrogação em espanhol, diga eu. E na tradução literal, quando Deus vem e diz, onde estás tu? E aí termina aqui o texto, mas a tradução corretíssima seria Adão, onde você está, Adão? Adão, e caminhando e procurando até encontrar Adão. Essa é a tradução correta. Literal. Claro que Deus sabia onde estava Adão. Deus era onisciente. Mas por que Deus saiu procurando e perguntando? Esperando, provocando, fazendo com que Adão se manifestasse e declarasse onde estava. E também Deus estava ironizando, porque Deus ele ironiza. Essa é a verdade também. E aqui, Deus falando, como eu creio que vocês sabem, eu vou chover aqui no molhado, toda vez que lemos na Bíblia Deus falando, é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando João começa o seu evangelho, irmão, já entrando de sola mesmo, como diz o Estado, batendo nas heresias que dizia que Jesus não era dele, já começa já entra de sola de carrinho, como diz aqui vocês. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E a palavra estava, e a palavra era Deus. Aí já começa dizendo que Cristo é a palavra, o logos em grego. Irmãos, isso me encanta, porque quem escreveu esse texto, o Evangelho, não foi Paulo, não foi Lucas, foi um pescador. Foi um homem simples, rudo, digamos assim, não era curto, mas usa uma palavra em grego que ninguém usa. Só João. Logos. Até hoje não se encontrou, meu querido, uma tradução correta. Esse logo não se encaixa em nenhum outro idioma do mundo. Não encaixa. Para traduzir literalmente, que corresponde, não, até hoje. Então, quando aqui o tradutor usa logos para... No princípio era a palavra. Também... Mas não é a tradução correta. E qual é, pastor? Não tem. Se coloca, no princípio era o pensamento. No princípio era o verbo. Por aí vai. Mas não é a tradução correta. E qual é, pastor? Não existe. Mas a melhor entendimento é quando se explica essa palavra. E nós vemos lá no Gênesis. Ali é o Senhor Jesus, falando, procurando, Adão, ali é o Logos que vamos falar. Quando lá em Gênesis, seja luz, é Ele, é o Senhor Jesus falando. Aleluia. Ele é o Criador de tudo. Ele é Deus. Sim. O Logos. E esse nosso Deus tão grande, todo poderoso, meus irmãos, Criador de tudo, Criador do cosmos e de tudo que existe nele. Essa palavra cosmos está em Hebreus capítulo 1, versículo 6. E por ele foi criado os mundos, em plural. Ali os mundos é cosmos em grego, que é tudo. Tudo é o cosmos. Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. O Senhor Jesus. Glória a Deus. Sendo tudo isso que Ele é, e muito mais além do que podemos imaginar ou pensar, Ele veio ao nosso mundo. Qual foi a motivação dele vir aqui? Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Irmãos, quando esse que vos fala se entregou a Cristo, e por aquela experiência de me encher de tanto amor,
que tanta alegria me tornou o homem mais feliz do mundo. Então eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer? Essa é a pergunta que vem a todo pecador quando se converte a Cristo. É a imagem, é o pensamento que vem. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque é muito, é o máximo. Então eu fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses orando, Senhor, querendo a resposta. E um dia eu estava, parece que eu estou vendo, eu estava no deserto de areia. E lá no deserto, lá longe, um grupo de pessoas caminhando em minha direção. Brilhava, o sol brilhava na areia. E veio se aproximando, eu vi que era o Senhor Jesus e um grupo de pessoas ao redor dele, todos caminhando. Naquele deserto, o sol escaldante. E eles vêm e Jesus parou. O pessoal parou. E o pessoal agora murmuraram, Senhor, por que te detens? O sol está escaldante, a areia está queimando, e o Senhor parou aqui, mas essa fossa, tinha uma fossa aí perto, aberta, cheia de tudo quanto é próprio de uma fossa. Mas esse fedor. E eles disseram, Senhor, por que te detens? Olha esse piché dessa fossa aqui, agora... E o Senhor olhou para eles e disse, você não viu nada. Eu vou agora mostrar para vocês o que eu vim fazer. E saiu do meio deles. E foi lá na fossa. E se agachou ao bordo, ou à borda daquela fossa. Se agachou à borda daquela fossa. O pessoal ficou lá esperando ele. Ele não fechou os olhos para não ver aquela suciedade em espanhol, aquela sujeira toda. Não tapou o nariz para não sentir o piché daquela coisa terrível. Não tirou o seu manto, não arregaçou a manga. Ele se ajoelhou e meteu a mão e o braço ali dentro. E começou a mexer, procurando Isaquiel Martins Barbosa. Porque segundo a Bíblia, Efésios 2, 1 a 4, Isaquiel Martins Barbosa estava ali dentro, morto nos seus delitos e pecados. E ele sabia que eu estava ali. Ele veio me resgatar e me dar vida. Aleluia! Como ele não me encontrou, ele se deitou. Ele se deitou e meteu todo o braço e ficou se arrastando ao redor daquela fossa, do bordo da fossa, e metendo o braço até que ele me tocou pelos cabelos e se alegrou. Ele me puxou devagarzinho, eu morto. Puxou devagarzinho e com o braço esquerdo ele meteu o braço esquerdo dele por debaixo do meu antebraço direito. Me segurou, soltou, puxou um pouco mais e com o braço direito meteu por debaixo do meu antebraço esquerdo, estava de frente para ele, e me puxou mais e se levantou, me puxou totalmente e me pôs nos braços e começou a caminhar. Me levou para uma casa imensa, a porta e a maçaneta de diamante. Ele me soltou para poder abrir a porta, me aguentou com o braço esquerdo. Não esqueça que Isaquiel estava morto ainda. Com a mão direita abriu a porta, empurrou, me pegou no braço de novo, entrou na casa, com o calcanhar esquerdo empurrou a porta e me levou para o banheiro daquela casa. Me colocou debaixo do chuveiro, me aguentou com o braço esquerdo para mim não cair, porque estava morto, e com a mão direita abriu o grifo, a torneira, e a água jorrou sobre mim. Quando a água começou a cair sobre mim, Isaquiel começou a reviver, começou a ter vida.
E ele me banhou, depois me enxugou com a toalha branca, perfumada, me levou para uma sala, me deitou numa cama, tipo essas camas de dentista, bonitas, confortável, cortou meu cabelo, fez a minha barba, cortou minhas unhas, e eu querendo perguntar uma coisa a ele, e ele fazia assim. E aqui eu queria falar isso. Eu queria perguntar o que foi que eu fiz para merecer tudo isso. Mas ele não deixava. Trouxe roupas, me vestiu, trouxe sapato, me perfumou, tudo prontinho. Se sentou e riu e disse: agora simples aqui, ainda que eu sei o que é que você vai perguntar, diga. E eu disse: Senhor Jesus, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? E ele riu de novo e disse: você não fez nada. Aí ficou difícil. Disse: mas Senhor, se eu não fiz nada, o que foi que aconteceu? Qual foi o motivo? Disse: eu vou te explicar isso aqui. O que aconteceu foi o seguinte: eu te vi, eu te amei e eu quis salvar você. Aí eu entendi. Glória a Deus, aleluia! Tá bom, entendi. Eu não fiz nada. Ele fez tudo. Glória a Deus. Aí ele puxou um documento e disse: agora aqui, Isaquiel, é um documento que é um atestado, tá? É um pacto. Aqui diz que eu sou o herdeiro de tudo. E aqui está o seu nome. E você se torna herdeiro de tudo, junto comigo. Inclusive de meu pai. Você assina aqui. Agora, a missão sua é: o que eu fiz com você, você vai fazer com as outras pessoas. Em meu nome, você está autorizado a levar o Evangelho que salva, que transforma, que liberta, assim como foi com você. Leve a minha mensagem. Amém, Senhor. E assim foi. E assim é, e assim tem sido, e assim continuará sendo em nome dele, para a glória do nome dele. Não queria saber de casar-me, de forma nenhuma, recuperar o tempo perdido. E aqui em Jundiaí, irmão Valdivino, que me discipulou, hoje pastor Valdivino, José Mendonça, sua esposa irmã Kirs, ele me levou nas praças e dava palavra, testemunho. E disse: vamos aqui, no pique, usou essa expressão, que você está servindo ao Senhor, você vai ser um obreiro logo, um pastor, um missionário. E um obreiro solteiro não é bom. Não por causa de você em si, mas por causa de outros que dão mau testemunho e por isso nos pagam. Mas não se apresse, porque quem se apressa pega a carne de pescoço. Mas quem espera com paciência em Deus, Deus dá filé mignon. E assim foi. E eu comecei a orar por uma esposa. E depois de 2 anos, me converti em 91, 92, 93. Em 10 de julho de 93, me casei com uma jovem Sidney. E vai completar 32 anos de casados, se Deus quiser, no dia 10 de julho. Vocês estão convidados para a festa. Aleluia! Meus queridos, para concluir esta palavra, o versículo 21, e Jehová Deus hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles e os vestiu. Aqui 2 animais foram mortos, sacrificados pelo próprio Deus. Se supõe 2 cordeiros, um para Adão e outro para Eva. Substituto. A substituição. Adão e Eva não morreram,
no mesmo dia que desobedeceram. Por quê? Mas 2 animais inocentes morreram no lugar deles. Eles seguiram vivendo, mas 2 inocentes morreram. E Deus os vestiu com a pele deles. É o que Cristo faz com todo pecador que vem a Ele. Ele é vestido da própria presença de Deus, perdoado e justificado e vestido da presença do Senhor. Para concluir, 2 de Coríntios, capítulo 5, se não estou equivocado, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18 diz: e todo isto provém de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação. Todo crente tem o ministério da reconciliação. O poder, a delegação dada por Deus de ir lá ao pecador e reconciliar ele com Deus. É a maior obra da igreja nos dias. Nada supera isso. Conduzir nosso semelhante aos pés de Cristo. Todo cristão tem essa tarefa, essa missão, esse ministério, o ministério da reconciliação. Não temos tempo aqui de contar quantos testemunhos aqui em Porto Ferreira, São Paulo, 95. No ano de 95, ministrei na sede, pastor Badias Firene de Lima, sua esposa Irmandeira de Nunes, fundadora dos Giriões, lá de Camboriú, minha amiga, ela é a fundadora. E o pastor Badias é pastor até hoje. E pregando no domingo, terminou o culto, teve uma fila de irmãos e atender, e por último uma senhora alta, cabelo curto, se aproximou de mim e disse: pastor, eu quero que o senhor pregue para o meu esposo. Ele é muçulmano, ele é do país da Síria. Um dia que você está hospedado, estou aqui na casa pastoral, aqui nos fundos do templo. Posso vir amanhã? Pode. Aqui, olha, depois das 7 já estamos ativo no trabalho. E ela chegou no outro dia com o esposo dela no carro, o pastor Valdemar, que era o vice-presidente na época, que morava no carro pastoral. Entramos na sala, se sentaram e começamos a conversar, a evangelizar. E ele disse: eu admiro vocês, crentes, pastor, mas tem uma coisa que eu não tenho como admitir. Qual é, seu Alexandre? Alexandre Rir com H. É que vocês não se circuncidam, enquanto que nós, muçulmanos, nos circuncidamos. Os judeus se circuncidam. O próprio Cristo foi circuncidado. E vocês? Digo, não, nós também somos circuncidados. E abri o texto e li para ele. Aqui, ó. O homem quase desmaia. Paulo fala, a nossa circuncisão que é Cristo. Mire, seu Alexandre. A nossa circuncisão não foi só um pouquinho com umas gotas de sangue derramadas, não. Foi todo o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Paulo fala, essa é a nossa circuncisão. Está escrito em Colossenses, capítulo 2. E o homem desconversou, se levantou e fiz uma oração rápida, pus as mãos sobre a cabeça dele e foi embora. No domingo seguinte, outra vez, irmão Ezequiel, e fez o convite. E quem vem à frente? Alexandre Rio. Ele tinha um baixinho, careca, meio adulto, os olhos graúdos, chorando. E terminou o culto, fez a fila, ele por último. E ele disse: pastor, eu fiquei por último de propósito, porque eu tenho um pouco mais de um tempo mais para falar para o senhor. Tá bom, diga. Disse: pastor Ezequiel, eu não
não me entreguei a Cristo hoje. Hoje eu vim à frente da congregação para publicar minha fé em Cristo. Mas sabe quando foi que eu me entreguei a vida a Cristo? Não. Na segunda-feira passada à noite em casa. Após aquela oração sua, pastor Ezequiel, eu sepultei minha mãe, velei, sepultei, não chorei. E eu peguei minha filha de 5 anos na rua, que um carro atropelou e matou. Velei, sepultei, não chorei. Mas naquele dia, na segunda-feira, quando o Senhor pôs as suas mãos sobre mim e orou, eu me segurei para não chorar. Me controlei. Eu senti o Senhor pôr uma coroa na minha cabeça. E quando foi à noite, eu tive que acordar minha esposa, era mais de meia-noite, e digo, bem, por favor, ora por mim, eu quero entregar minha vida a Cristo. Glória a Deus. E minha esposa orou, porque eu não conseguia dormir. Passaram os seus exames. Eu não sei em que ano foi, eu chego em Porto Ferreira, na rodoviária, eu acho que eu estava chegando ou saindo. Quem estava lá chegando ou saindo, não sei, um casalzinho, bem diferente. A fisionomia. Oh, uma alegria. Disse, pastor Ezequiel, que alegria me encontrar aqui. É por Deus. O senhor não sabe, pastor, eu e minha esposa, nós terminamos o Instituto Bíblico, fizemos seminário, missiologia, e estamos viajando para a Síria como missionários. Vou pregar para o meu povo. E nunca mais os vi. Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Só mais um testemunho. Já no Peru, cheguei em Peru em 2004, né? Enviado pelo nosso Ministério da Belém. Não pelo Acre. Chegou lá em 2010, quando foi em 2010, o Albaniz me telefona. O Albaniz levei ele aqui de Piedade. Em mãos, levei a mulher, o bebezinho, o João André é casado, pai de filho, levei em ônibus. Levei muitos. O Albaniz faleceu, infelizmente, de Covid. E a esposa dele, a pastora Milena, assumiu a igreja. Eles estão muito longe de mim, muito longe. Muito longe. Uns 13 mil quilômetros, dentro do Peru. E o Bahia em 2010 me ligou, será que dá para pregar para o nosso jovem, para o Congresso de Jovens? Claro, sim, bom. Dá a data aí, mandou minha passagem, eu fui. Um voo para ali, outro voo para Pucallpa. E chegamos lá. Ele disse, isso aqui é o nosso pastor presidente aqui de todo da convenção do estado de Ucaiana, é teu filho na fé. Não, como é que é o nome dele? Disse Robson. E eu disse, Francisco Robson Cenas? Sim, é isso mesmo o nome dele. Digo, uau. Vamos na casa dele? Fomos, estava fechado. O vizinho do lado, o filho dele, o médico, não, meu pai está lá para a comunidade nativa dos Chipibos. Estão em festa lá da igreja. Digo, vamos lá, Vanessa. Alugamos um táxi, depois alugamos um barco, um lago imenso, até que chegamos lá na comunidade, uma vila dos índios Chipibos, que é a maior etnia de índios do Peru. Segundo são os Aguaronas, que são mais de 200 mil, com quem com quem nós trabalhamos. E a Bíblia está traduzida através do nosso trabalho. Glória a Deus. Já temos 7.500 itens, está sendo entregue agora, para 7.500 Aguaronas. É outro testemunho forte. Chegamos lá, fomos lá no templo grande, um calor imenso. E aí estavam os índios dançando. Adorando a Deus no ritmo das músicas dele, os ritmos deles. E eu entrei vendo assim, estava aqui o pastor Robson e outros obreiros, e a cabecinha branca, toquei no ombro dele, eu pastor Ezequiel, chama Ezequiel. E aí terminaram de adorar a Deus, todo, ele pegou o microfone, me chamou, porque do lado dele, disse, hermanos, o pastor Ezequiel é meu papai espiritual. Pastor Ezequiel, você é meu papai espiritual. Aí fez assim com o braço direito. E todos estes são seus netos. E eu digo, é verdade, são meus netos espirituais. Porque Robson Cenas, lá no Alto Purus, trabalhei 3 anos. Comecei solteiro, em 94 já casado, levei minha esposa, não, 93. 94 não, porque ela dava no nosso primeiro filho, a Zaca era bebezinho, e eu fui e não levei ela. Foram 3 anos.
Saindo de Rio Branco, capital do Acre, até chegar nesse lugar, 24 dias de barco. Até Santa Rosa, 22, mais 2 dias. Para chegar nesse lugar, chamado Porto da Esperança, onde Robson Senna, depois de 3 dias com ele na Bíblia, ele era o segundo depois do padre. 3 dias depois, o homem foi lá na beira do rio, na choça, uma casita de palha, chão, as lascas, as brechas. Ele ali era o templo, aí fazia um culto. E ele foi lá na beira do rio, no templozinho de palha, de lasca de pau. E na hora do apelo, do chamado, esse homem começou a mexer a cara, entortar, ou se mexia assim. E eu digo, é demônio. O demônio vai se manifestar. Me preparei, mas não era demônio. Ele retendo a cachoeira de alegria, o choro que estava vindo e ele não estava aguentando, até que ele deixou, explodiu em lágrimas. E isso me veio à frente, irmão, num choro, gritava, geralmente um llanto, né? Llanto, que assustou a todos nós. Se entregou a Cristo de uma maneira radical. E depois de anos, eu vou lá no estado do Caiado, o homem é o pastor presidente da convenção daquele estado, da nossa igreja Assembleia do Peru. Depois veio me visitar aqui, eu trabalho há 21 anos, com a irmã Joana, nossa esposa. Irmãos, naquele momento lá do templo, que ele disse, todos esses são seus netos, naquele momento veio como película, ou seja, como filme na minha mente, os 3 anos que trabalhamos no Alto Purus, entre os índios, Jaminauas, Mastanauas, Curinas e os Caxinauás, que é a maior tribo. Um território de 5 dias de viagem, 7 dias entrando no Peru. 7 dias de barco, território indígena, dessas 4 tribos. Aí tem aldeias com 500 índios, com 300 índios, com 100 índios. Você viaja um dia, chega numa, 10 horas chega no outro. Há anos atrás, uma convenção no Acre, aproximou-se um nativo, um índio desses, paletó de gravata, disse, você é o pastor Isaqueu? Eu disse, sabe quem eu sou? Não. Eu sou lá da aldeia São Bernardo, dos Caxinauás. Eu era menino, quando o senhor chegou lá pregando para nós. Hoje eu sou pastor na minha aldeia. Pastor, não tem preço isso. Esse é o máximo. E tantos casos, meus irmãos. Então, quando o pastor Robson disse, pastor, e todos esses são seus nietos, passou como um filme. Meu Deus, quanto sofrimento. Uma vez nós não conseguimos, o rio tinha apartado, e era no mês de setembro, eram muitos paus ficando no rio, e eu com a minha equipe, fui com 3 rapazes, e a Manzildinha que cozinhava para nós, minha equipe, 3 jovens e ela, e eu com um barco super carregado, de uns 5 tambores de petróleo, 150 telhas de brasiliense, 3 motosserras, era 2, tá? Então não conseguimos, porque o rio estava raso, e nós passamos o dia inteiro escavando no rio para afundar um pouco, pegar o barco, e não conseguimos. Todo mundo esgotado, aí eu peguei a motosserra, cortei uma árvore, fiz vários banquinhos, e vamos adorar Deus no outro dia, verão, pegamos mais água, cantamos, oramos. E no outro dia, o Edvard e o Moraes chegaram a mim e disseram, pastor, nós tivemos uma ideia, eu e o Moraes, eu e o Edvard, de o senhor descarregar uns 3 tambores desses, 200 litros de cada tambor. E aí o barco sobe e aí dá para passar, e o senhor seguir viagem, nós fica aqui. E aguardando o senhor voltar para buscar nós. Eu disse, eu tive essa ideia ontem, mas não tive coragem de falar para vocês. Mas como vem de vocês, então, parabéns. O que tem para vocês ficar para comer? Ah, pastor, tem farinha e sal. Então peguei uns anzóis, umas linhadas e um facão. Peixe, tem a vontade aí no rio, vocês pescam, fazem uma fogueira. Orei por eles e segui, tiramos 3 tambores, depois de um dia eu voltei em outra canoa menor para buscar os rapazes, estavam na espera. Digo, meu Deus, vale a pena qualquer sacrifício para ganhar uma alma. Vale a pena. Qualquer esforço, vale a pena.
Amém, meus queridos? Fica essa palavra, fica esses testemunhos. O Peru tem 33 milhões de habitantes, são 24 estados, tem um que se chama Amazonas também, tá? Chegamos no Peru em 2004, na porcentagem era 3,4% de evangélicos. Para a glória do Senhor, hoje estamos passando a casa de 23%, é um crescimento grande. Temos uma pequena contribuição, claro, para a glória do Senhor. Tá? É um país católico, porém é laico, e o Evangelho está crescendo a passos largos, graças a Deus. Nesses 21 anos, para a glória do Senhor, formamos 4 obreiros. Um era brasileiro, voltou para o Brasil, e 3 peruanos, e com esses 3 peruanos plantamos 3 igrejas. Estão crescendo, graças a Deus, são autônomas. Lá trabalhamos diferentes. E com minha esposa estamos plantando outra igreja no bairro Pueblo Viejo, um bairro com quase 3.000 famílias, o bairro mais antigo da cidade. O Edson conhece dele, fica mandando muitas imagens para ele. O irmão doou 2 terrenos e uma oferta, levantamos o templo, 16 por 12, estou morando dentro do templo com a minha esposa, num cantinho, aí está a nossa cama, nosso guarda-roupa, então ele mora, tá? Do lado esquerdo tem um terreno de 12 por 27, onde estamos com um projeto de construir com urgência esse ano um refeitório para atender 400 crianças, em 2 fases, em 2 etapas. Entra 200 crianças, se alimentam, voltam para o templo e entram outras 200. Uma alimentação no sábado à tarde, trabalho infantil, e outra no domingo pela manhã. Esse trabalho está parado agora, porque agora nem pensar, é chuva, inundação, ninguém faz quase nada lá no meu estado. Até as aulas começam em abril, nesse meu estado. O Acre mesmo está inundado esse dia. Rio Branco, tem muita gente que pediu ajuda ao prefeito e ele instalou um acampamento. Então, todos os anos temos esse problema. Então, a gente quer começar essa construção, se Deus quiser, no início de maio, pela fé. Tá? Então, o motivo da nossa viagem aqui é esse: conseguir apoio, ajudas, ofertas. O pastor Ezequiel já não teve uma boa oferta na terça-feira atrasada, tá? Porém, devido à despesa que a missão tem em nossa igreja, muitos gastos, então não estou fazendo agenda aqui em Jundiaí. Congregação não, só em sede de cantos, como vou estar em várias outras cidades, tá? Na capital. E a agenda está cheia já até final de abril, porque a gente é muito conhecido, muito. Tá? Então, encher a agenda não é problema, graças a Deus, é fácil, é rápido. Então, eu conto com suas orações, meus irmãos, tá? Oração, assim, eu peço, que é a maior ajuda, para que Deus nos abra as portas e chegue a nós as ofertas, o apoio, a ajuda, para construirmos esse refeitório com estrutura para um segundo piso. Estrutura, né? Colunas para, no futuro, um segundo piso para outro projeto, instalar uma base de tradução de Bíblia para outros povos indígenas, que nos pediram a Bíblia também, vários povos indígenas. Então fica essa palavra e esses testemunhos, e estamos passando o tempo, mas o pastor Francisco já nos deu o sinal verde, e se passasse um pouquinho não teria problema. Tá bom, meus amados? Então é isso, qualquer contato, o Edson é o meu porta-voz de muitos anos, tá? Agora o pastor Francisco também, já temos usado, estamos conversando, tá? Então a comunicação comigo, os irmãos também podem pegar o nosso zap, não tem nenhum problema. Irmãos de outras igrejas pedem para mandar vídeos para a missão deles, eu mando videozinhos para motivar a missão local, não tem nenhum problema. O reino de Deus é um só. Irmãos, somos todos uma igreja de Cristo. Como falou para vocês, a somos da igreja invisível, que está em todo o mundo. Somos dessa visão. Sexta-feira agora, vou sair 5h15 da manhã em um cometa, em ônibus, né? Para o Tietê, e lá vai vir buscar um amigo, que foi meu professor de teologia, o doutor Edson Dávila, ele é cientista. Me hospedei na casa dele faz muitos anos, é um grande amigo, foi meu professor de grego e outros. O cara é muito bom. E vamos tomar um café e vamos visitar o pastor Alcindo Lopes de Toledo, dono da faculdade de Redel, que foi meu professor, está nos esperando ali no bairro
agora esqueci, o mais novo, está depois do Belenzinho. E vou dormir na casa do Dávila. E no sábado, 5 da manhã, um pastor que não conheço pessoalmente, de Barueri, pastor Japa, ele é meio japonês, vai me buscar lá e vamos para Pindamonhangaba, para um evento no sábado todo dia e domingo pela manhã. Aí vai estar vários pastores de vários outros países, apóstolos, tudo eu não conheço. Mas um amigo de Foz do Iguaçu, o Albino Hercio, ele me pôs nesse evento todo, ele chega também, vem em carro próprio, vamos nos conhecer pessoalmente. E eu creio, pastor Francisco e irmãos, que Deus tem surpresas ali para a obra missionária. Orem por essa nossa viagem. E depois do evento, um pastor vai me trazer direto a Jundiaí, a sede da Anebrage, onde ele está agendado, não posso faltar. O pastor Caís, um grande amigo nosso, e me ajudou muitas vezes, tá? Nunca disse não. Pastor José Caio, da Anebrage. Dá César o que é de César, né? Então, é um grande amigo, já está agendado. Quando eu chego aqui, já é a primeira agenda comigo, na sede. Então, muito obrigado, pastor Francisco, muito obrigado. Obrigado, igreja. Encontro com suas orações. Qualquer comunicação, estamos à disposição. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja.